E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. Ô, jovens, hoje eu queria vir cá trocar uma ideia com vocês. Eu tô querendo dar uma mudada, sabe? Querer bater mais papo com vocês, conversar mais com vocês. E eu tava pensando aqui, vi eu tinha feito esse vídeo muitos anos atrás, mas eu achei que seria pertinente fazer hoje. Qualidade é outra, né, jovens? Hoje eu tenho microfone, hoje eu tenho câmera boa, né? Não tô desmerecendo os vídeos antigos que eu fiz, de forma nenhuma. Mas hoje eu queria falar com vocês, a lista tá atualizada. Eu usei muito smartphone na minha vida, cara. Eu usei muito smartphone na minha vida. Enquanto eu conto esse caso pra vocês, vai descendo aí, inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, né? E vamos lá. E eu queria falar pra vocês dos piores aparelhos que eu já usei na minha vida. Sabe aqueles aparelhos que você teve e você falou assim, caramba, mano, como é que alguém teve a cara de pau de lançar um negócio desse? E eu vou falar um de cada marca dos que eu usei, tá? Então, vamos lá. E eu também vou usar um critério aqui nesse vídeo de... Eu não vou falar de aparelhos recentes, tá? Por que, Ciro, você não vai falar de aparelhos recentes? Porque a questão de aparelho mais recente, jovens, muda muita coisa. Você não pode comparar um 12T Pro com o Redmi Note 13. O 12T Pro vai ser infinitamente melhor que um Redmi Note 13, tá? Da mesma forma que um Xiaomi 14, um Xiaomi 13 vai ser melhor que o 12T Pro. Então, para isso eu teria que testar vários topos de linha, vários intermediários premium e vários celulares de entrada. Aí dava para fazer uma comparativa. Mas como eu tô falando de marcas e de vários... Pô, velho, eu uso smartphone mesmo, desde 2013 por aí. Já vou começar a lista pelo pior Xiaomi que eu já usei. O pior Xiaomi que eu já usei, que foi o Redmi Note 9. Jovens, o Redmi Note 9, ele é um celular que não dá para defender aquele aparelho. Não dá para defender aquele aparelho. Aquele aparelho foi o pior Redmi Note que a Xiaomi já lançou. E olha que eu tive muitos Redmi Note, tá? Eu tive o Redmi Note 4, eu tive o Redmi 5, eu tive o Redmi Note 5, eu tive o Redmi Note 6 Pro, eu tive o Redmi Note 7, o Redmi Note 8, o Redmi Note 9 e o Redmi Note 10. O Redmi Note 11, o 12 e o 13. Então quer dizer, do Redmi Note 4 eu usei todos, até os que lançou hoje. Todos eles eu usei. E usei, tá? O Redmi Note 9, jovens, ele é imperdoável. Ô Ciro, mas como assim ele é imperdoável? Aquele processador G85, Helio G85 da MediaTek, é uma desgraça. Aquilo ali é um erro, tá? Nada nele prestava. A bateria era ruim, a câmera era podre. A única coisa que ele era bonitinho. Eu tenho que confessar que ele era bonito. O Redmi Note 9 é bonito. Tá? Ele é até hoje um celular muito bonito. Mas, cara, a única coisa que prestava nele era os sensores digitais, que funcionava muito bem. O meu, eu obviamente desbloqueei o bootloader, eu usei e tal, fiz um monte de coisa. E ele, cara, perdia os e-mails, cara. Ele deu um erro de neve RAM por causa da instalação de um TWRP. E aí vai ter aquela pessoa que vai falar assim: ah, mas você mexeu no aparelho. Jovens, eu conheço gente que não fez absolutamente nada no aparelho e tá com ele em casa de peso de papel, porque não consegue nem vender. Ó, velho, aquele aparelho, quando ele atualizou para MIUI 12, ele ficou impossível de usar. Aí ele atualizou para MIUI 12.5, ele ficou melhorzinho. Não vou dizer que ele ficou ruim, ficou melhorzinho. Mas depois, cara, ele foi piorando. Assim, não dava. Ele tinha duas versões, que era de 3,64 e 4,64. Eu acho que ele tinha uma de 4,128 também. A de 3,64 era podre. Assim. Ó, não, Redmi Note 9, pior Xiaomi que eu já usei na face da terra. Agora vamos um pouquinho, memória afetiva, tá? Vamos um pouquinho lá nas antigas. E eu vou falar do pior Samsung que eu já usei. Muita gente já vai ter falado, você falar que é o A15, o A20. Não, jovens. O pior celular que a Samsung já lançou até hoje, esse celular, jovens, eu vou explicar para vocês uma coisa. Ele foi o celular que criou a teoria que Android trava.
Isso é pra você ter uma ideia de quão ruim esse aparelho era, tá? Que foi o Galaxy Grand Prime. Jovens, o Grand Prime, ele tinha tudo para dar certo. Ele tinha tudo para dar certo. Ele tinha o mesmo processador do Moto G1, ele tinha as mesmas configurações do Moto G1. E o Moto G1 era um puta aparelho. Pra época, então, nem se fala. O Moto G1, ele é utilizável até hoje, tá? Se o cara quiser só um WhatsApp, ele é utilizável até hoje, o Moto G1. Então, o Galaxy Grand Prime, a Samsung lançou o Galaxy Grand Prime para competir com o Moto G1, tá? E tinha umas bombinhas também que a Samsung lançou ali na mesma época, que foi uns Pocket da vida, uns negócios assim, que você olhava assim, dava até um... sabe? Mas esses aí, você sabia que eles eram o famoso celular chaveiro, tá? Ele é um Tamagotchi. Pra quem não conhece o que é Tamagotchi, pesquisa aí. O Galaxy Grand Prime, jovens, ele tinha um problema crônico de travamento a troco de nada. Era isso, tá? Ele travava a troco de nada. Você podia resetar o aparelho, resetei o aparelho, tá? E vou utilizar. A hora que você vai utilizar, ele te dava já a primeira mensagem que te passava é que não tinha armazenamento. Porque o Galaxy Grand Prime lançou apenas a versão de 8 GB de memória interna. Pra época, já, os 8 GB você sobrevivia, tá? Eu tinha um Moto G de 8 GB. E eu não tinha nem entrada para cartão de memória. Então, na época, o 8 GB você sobrevivia, tá? E você sobrevivia. Não tô dizendo que era, é isso aí. Não, mas você sobrevivia, tá? E o Grand Prime criou-se. O problema do Grand Prime, ele tinha dois problemas muito sérios. Primeiro, a bateria. Por que, Cílio, a bateria? Porque aquela bateria removível da Samsung era uma merda. Ela inchava a troco de absolutamente nada. Ela inchava dela estufar a tela para frente, assim. Então aquela bateria removível da Samsung é um inferno. E aquela bateria veio muito em J5 ainda, veio em J7, veio em J2 Prime, veio muito aquela bateria. Eu acho que o J2 Prime não tirava a tampa traseira. Tirava a tampa traseira era o J5 metal. J7 metal que tirava a tampa traseira, que não era metal porra nenhuma. Ele só era metal nas laterais, a tampa era de plástico, a mesma coisa. Mas o Grand Prime, e ele tinha esse problema da bateria, e ele tinha um outro problema que chamava TouchWiz. A menina novo, hoje só conhece o One UI, vocês não sabem a merda que era a tal da TouchWiz. Jovens, a TouchWiz era o sistema operacional do Samsung. Ele é um sistema extremamente projetado para celular top de linha. Só que a Samsung, não sei se era preguiça, ou não sei se era escutar o usuário, a Samsung pegava essa mesma TouchWiz e colocava no Grand Prime. Cheia de bootloader, cheia de coisa inútil. E tinha um detalhe, nas antigas, você não resetava, você não desinstalava o aplicativo não, filho. Você tinha que ir lá fazer root, instalar o Titanium Backup e fazer a desinstalação dos aplicativos. Cara, não tinha nada que prestava no Grand Prime. Não tinha. A câmera dele era muito boa pra época. Pra época, a câmera do Grand Prime era muito boa. Mas, né, o celular esquentava. Acabou, velho. O negócio era ruim demais. O Grand Prime que era terrível, meu Jesus. Agora passando para Motorola, eu tenho 2 da Motorola, tá? 2. Um eu usei, eu tive, e o outro eu fiz até um vídeo aqui no canal bem antigo, tá? E eu fiquei com esse celular aqui um mês. O cara pediu para me recuperar o sistema, testar e tal. E esse celular, esse segundo celular, foi assim, um lançamento que a Motorola fez, que eu falei assim, não pode um negócio desse. O primeiro foi o Moto G2. Jovens, o Moto G2, quando ele foi lançado, ele veio para tirar o Moto G1 do mercado. E o Moto G1 foi um incrível sucesso de vendas. O Moto G1 vendeu pra caramba, porque ele era um celular bonito, um celular moderno. Isso eu tô falando de época, tá, jovem? Celular bonito, um celular moderno. E assim, um aparelho que revolucionou o mercado, tá? E aí a Motorola lançou o Moto G2, que tinha exatamente as mesmas configurações do Moto G1, porém com uma tela maior. A tela era de 5 polegadas, a do Moto G1 era 4.5, a tela era de 5 polegadas, sim, as telas maiores da época eram de 5 polegadas, tá?
e ele tinha som estéreo. Só que o Moto G2, ele tinha o problema que ele herdou do Grand Prime. Como assim, Ciro, ele herdou do Grand Prime? Como a Motorola me lança um aparelho que tinha exatamente os mesmos problemas da rival do Grand Prime. A bateria do Moto G2 era uma porcaria e ele travava a troco de nada. Eu não sei o que a Motorola fez. Ele foi lançado no Android KitKat, se eu não me engano, que era um Android extremamente leve. O KitKat era um Android extremamente leve. E quando o Moto G2 atualizou para o Lollipop, que era o Android 5, ele ficou inutilizável para a maioria dos usuários. Inclusive para mim. Eu nem sei o que eu fiz com o Moto G2, que eu dei ele para os outros. Não, o Moto G2 foi vítima de queda. Eu tava andando de moto, ele vazou no bolso da calça, ele caiu, eu vi pelo retrovisor da moto que ele caiu e o caminhão que passou em cima. Eu não sei se eu fiquei feliz ou fiquei triste, que eu já tava louco para trocar ele, sabe? Então, o Moto G2, ele deu esse, sabe? Esse problema. Ele não era muito legal. O outro da Motorola, eu ia falar do Moto C. Só que depois eu pensei bem, e teve um outro Motorola que eu usei, tá? Que eu usei mesmo, que eu comprei, acredite se quiser, eu comprei ele para substituir o meu LG G3. Que eu ia colocar na lista aqui, mas eu nem sei, cara. Talvez eu coloque, talvez eu fale do LG G3. Porque, não sei se vocês perceberam, mas eu faço vídeo sem roteiro. Eu simplesmente cheguei aqui e falo para vocês. O Moto G4 Plus. Eu tive o Moto G4 Plus e ele tinha problemas crônicos. Que, velho, dois problemas que o Moto G4 e o 4 Plus tinham que eram irremediáveis, tá? Primeiro, tela. E segundo, a tela. Como assim, Ciro? Toque fantasma. O celular dava toque fantasma à torta direita. Assim, eu tava com ele, tinha 6 meses que eu tava com ele, eu tava vendo ele ligar pros outros sozinho. Sabe? Não sei se levava pra sessão de descarrego, terreiro de candomblé, não sei porque eu fazia aquilo não. Eu sei que ele, do nada, ele ligava pros outros sozinho. Nem que ficava, você tá me ligando? Eu não. Eu olhava lá, o celular descampa os outros sozinho, tá? E outra era o burn-in, né? No caso dele, era retenção de tela. Velho, era impossível você usar o Moto G4 sem root. Pô, Ciro, mas por quê? Porque você instalava um kernel modificado nele, instalava um gerenciador do kernel e diminuía o nível e controlava o nível de cor para diminuir o burn-in. Porque senão você não usava o aparelho. Se você resetasse o aparelho, cara, você olhava para o aparelho assim, você tava vendo lá a data, a hora, num vídeo do YouTube. Cara, era horroroso, cara. Nossa, meu Deus do céu! Que negócio ruim. O próximo que eu vou falar com vocês, obviamente, eu vou falar do LG G3, que foi o primeiro topo de linha que eu tive na minha vida. Foi o LG G3, tá? Eu comprei o LG G3 já usado, mas estava funcionando perfeitamente. Era um aparelho que eu amava de paixão, cara. Eu apaixonei com o LG G3. Porque ele tinha uma tela 2K de 5 polegadas, cara. Imagina a qualidade da tela desse aparelho. Ele tinha um Snapdragon 801. Era isso mesmo. Ele tinha um Snapdragon 801. E na época ele tinha 2 GB de RAM. 2 GB de RAM na época era o padrão top de linha, tá? E 4.000 mAh e 3.200 mAh de bateria. Era o padrão top de linha. Só que o LG G3, ele tinha uma contagem regressiva dentro dele. Na hora que ele dava 1 ano de uso, ele simplesmente morria. Ele era um celular com contagem regressiva. Você pode chamar de bomba. Hoje em dia a gente chama de bomba. Mas ele era um celular com contagem regressiva. Então não adianta nada você ter uma puta potência na mão, mas ele tem uma data de vencimento. Ele venceu a garantia dele num dia, no outro ele morreu completamente. Você sabe o que é morrer do nada? O celular desligou. Quando eu peguei o celular estava fritando. A hora que eu abri ele, a bateria estava dessa grossura. E a placa dele inteira preta. O celular pegou fogo. Assim, interno. Ele queimou interno, do nada. E pra falar com vocês assim, o Ciro, rapaz que fazia root, custom rum.
Jovens, eu usava uma Custom ROM no LG G3 porque eu achava o sistema da LG muito pesado. Eu usava a Lineage nele, que na época acho que era Cyanogen Mod. Eu usava Cyanogen Mod nele. No Android, ele tava rodando o Lollipop. No Android Lollipop. Eu usava a Lineage nele. Então, morreu porque tinha que morrer mesmo. Último da lista, e esse aqui, jovens, ele tinha muito potencial, mas ele foi um celular que meu Deus do céu, que foi o Asus Zenfone 5. Quando eu falo para vocês, jovens, Zenfone 5, não é o Zenfone 5 novo, tá? Aquele que tem o Note, não é aquele não. É o primeiro Zenfone 5, vou ver se eu acho imagem, vou colocar aí para vocês. Esse Zenfone 5 ele trazia um processador Intel Atom. Ele é no experimento, tá? A Intel começou a fazer processadores mobile. E ela fez esse Intel Atom. Era um processador que na época ele tinha 8 núcleos, 1.4 GHz. Para a época ele era um processador muito potente. E o aparelho tinha 2 GB de RAM e 16 GB de memória interna. Era um aparelho bonito pra caramba, muito bonito. Tinha ótimas câmeras. Era muito boa as câmeras. As câmeras do Zenfone 5 eram lindas, mas o Zenfone 5 tinha um problema. O processador Intel Atom, que esquentava horrores e era um chupador de bateria. Jovens, eu não tô zoando para vocês. A bateria do meu telefone sem usar, isso é sem usar, com ele parado em cima da mesa em stand-by, ela durava 4 horas. Você acha que seu Note 12 chupa muita bateria? Tá durando 8 horas de bateria? Você tá achando que é pouco? O Zenfone 5 durava 3 horas. Se você pegasse e usar ele, 2 horas. E assim, conforme ele foi ficando mais velho, ele foi ficando pior. Ele foi ficando mais velho, ele foi ficando pior. Ele foi ficando mais velho, ele foi ficando cada vez pior, até o dia que ele encontrou uma parede por força maior, ele encontrou uma parede. Bom, jovens, eu queria que vocês falassem para mim nos comentários qual foi o pior smartphone que vocês usaram no decorrer da sua vida aí. Não vale fanboylismo não, tá, jovens? É o pior mesmo, tá? O pior aparelho que vocês usaram. Coloca aí na descrição e é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Quem gostou, dê o like, se inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau.